E aí galera, tudo beleza com vocês? Bem-vindos aí a mais um vídeo no canal da Connect. E aí eu aposto com vocês que vocês já me viram falar sobre aumento de performance, demais. Mas uma outra coisa, uma outra vertente de tudo que eu faço aqui é tentar reduzir custo ao máximo para todo mundo, para mim e para vocês, beleza? E hoje a gente vai bater um papo sobre como economizar 81%, pelo menos, acertando na hora da troca da corrente, beleza? Então basicamente é isso. Hoje a gente vai fazer um bate-papo aí, trocando ideias sobre transmissões, hora de trocar corrente, como que funciona, por que que gasta e tudo mais, beleza? Para comentar a respeito do que aconteceu, essa semana aqui eu tive um reparo que foi corretivo, né? Já de cliente da Connect. E aí eu sempre acompanho bonitinho o desgaste da corrente, como é que a bike se desenvolve e tudo mais. Então eu tento sempre trabalhar de maneira preventiva. Mas aí por um descuido, tanto meu quanto do cliente, passou do ponto de troca e ele teve que trocar cassete, corrente, o pé de vela, porque as coroas eram integradas lá, e o parzinho de roldana do câmbio, tá? Então, só para dar um overview para vocês, uma correntinha custa na faixa dos seus 90, 99 reais, dependendo da marca que você for comprar, uma marca decente, né? E aí ele gastou 598 reais, tirando 90 aí de pastilha de freio, então foram 508 reais. Façam as contas, tá? Então, ao invés dele gastar 90, ele gastou 508, beleza? E é isso aí que a gente vai tratar hoje, beleza? Eu quero mostrar para vocês como é que faz para reduzir esses 81% ou esses 400 e poucos reais aí, no caso de um grupo 8 velocidades, né? Se fosse para o 9 ia ser mais caro, para o 10 mais caro ainda, para o 11 muito mais e para o 12 infinitamente mais, tá? As peças são mais caras e aí você vai encarecendo. Então, pelo menos 81% a gente está falando, beleza? Eu sei que muita gente vai ter dúvida do tipo, corrente tem validade? Quantos quilômetros uma corrente roda? Por que a minha bike escapa a corrente depois de um tempo? Então, eu vou responder cada uma delas, mas aí ao longo do vídeo, beleza? Primeira coisa que eu quero falar é como é que funciona a transmissão de marchas, a transmissão de força de você para a roda traseira da bike, beleza? Quero que você preste atenção a respeito desses itens, porque é bem importante para justificar os pontos de desgaste depois. Show! Então vamos lá. Resumidamente, eu não vou falar de exatamente todos os pontos aí, mas eu vou falar resumidamente que você tem uma força na tua perna, que você aplica no pedal, esse pedal transfere a força para o teu pé de vela, ele está conectado no teu pé de vela, certo? Esse pé de vela transfere as forças para dentro das coroas, independentemente de qual delas você estiver usando, que transmite a força para a corrente, que vai girar o teu cassete lá atrás, certo? Que vai girar o teu cubo, que vai torcer os teus raios e o teu aro para fazer o movimento, que vai girar então o teu pneu no asfalto, tá? Então, olha a quantidade de ponto que a gente vai perdendo energia. Tudo isso é muito importante. E é muito importante você saber que quem toca essas partes todas e o responsável por estar tocando todo o conjunto de transmissão é a corrente. E por isso que ela é o elo fraco aí, beleza? A gente precisa entender que quem vai gerar todos os outros desgastes é a própria corrente, beleza? Mas é muito importante que vocês tenham claro como é que funciona esse esquema da transmissão, beleza? Então tá bom. Você entendendo como funciona, a gente pode entender o porquê que desgasta, tá? Então vamos lá. A corrente, elas são vários elos, internos e externos, beleza? Se você olhar a tua corrente, você vai ver que dentro dela tem umas bolinhas. Se você olhar ela por cima, você vai identificar essas bolinhas. E aí você olhando no teu cassete ou na tua catraca, você vê que essas bolinhas são responsáveis por entrar aqui, certo? Ela vai entrando e vai transferindo a tua força aí, beleza? O grande lance é o seguinte, conforme você vai rodando com a bicicleta, conforme você vai rodando a tua corrente ali, ela vai atritando as partes, tá? Então o cassete entra em contato, as polias entram em contato e
as coroas também. Isso sem falar nas trocas erradas, nas trocas forçadas, que aí vão detonando um pouquinho mais a corrente. Mas isso é normal, é desgaste normal. Beleza. E aí o que acontece? A corrente vai aumentando de tamanho. Pô, como assim? Conforme essas bolinhas vão diminuindo, as folgas vão aumentando. Então é muito normal você colocar a corrente na tua bicicleta, esquecer de trocar, na hora que você está no cog menor e na coroa menor, você vê ela embarrigada, sendo que no começo ela estava retinha, beleza? Então esse é um indício que a corrente aumenta. Se você não acredita, depois você pega uma corrente usada aí, pega, sei lá, uns 10 ou 15 elos, mede quantos milímetros tem, depois você pega uma nova e mede quantos milímetros tem, tá bom? Esse, inclusive, é o princípio dos medidores de desgaste de corrente, tá? Esse daqui é um com escala e tudo mais, não necessariamente precisa ser, mas é o princípio, ele mede o quanto a corrente cresceu, tá? Beleza, mas por que desgasta? Desgasta por conta do atrito, ponto. Vai atritar, vai desgastar. Por que a corrente? Porque a corrente é o material mais duro ali, tá? E por quê? Por quê? Porque ela toca todas as peças pelo menos 2 vezes, na coroa, no cassete, tá bom? Então tocou 2 vezes, isso sem falar na quantidade de vezes que ela está girando, tá bom? Então tem que levar isso tudo em consideração. Bom, e aí o que acontece? O grande lance é o seguinte: quando você está pedalando, a tua corrente aumentou, certo? Você provocou um desgaste e aí cada fabricante tem um nível de desgaste máximo para te dar lá como referência. E para cada marcha, para cada quantidade de marcha, seja uma corrente de 6, 7, 8, de 9, de 10, de 11 e de 12, cada uma tem um limite máximo que você pode alcançar aí, tá bom? Então por quê? Que a partir do momento que a corrente cresce demais, ela vai afundar na hora que ela estiver entrando para dentro do teu cassete ou da tua coroa, beleza? O que isso vai fazer? Vai fazer como ela está cavando aqui para baixo, essas pontas elas vão diminuindo, beleza? Então conforme você vai desgastando, a corrente vai ficando cada vez maior, mais desgastada e está fora da especificação do fabricante, esse dente vai começando a perder altura. Quando ele perde altura e você vai lá e coloca uma corrente nova nele aqui, aquela bolinha que era pequenininha e cabia, a nova vai ser um puta de um bolão. Na hora que você colocar ela aqui, ela vai pular. É muito mais fácil ela pular do que tracionar o teu cassete ou coroa. Entendeu? Na prática, é exatamente isso que acontece, tá? Então existe um ponto ótimo, João. Existe um ponto ótimo ou também ponto máximo de troca, tá? E como é que a gente faz isso? Como é que a gente descobre isso? Com esse cara aqui ou com qualquer outro medidor. Por que eu uso esse aqui? Porque esse daqui aqui dentro tem uma escala que vai de 0 a 1. Pode ser de 0 a 100%, pode ser de 0 a 1 milímetro, pode ser de 0 ao que você quiser, tá bom? Desde que você respeite isso daqui. Não tem muito, cada um defende uma tese aí, e aí não tem problema a escala que você usa, desde que você respeite isso daqui, né? Tá funcionando, chame de 1 milímetro ou de %. Show? Então beleza, vamos lá. Para correntes de 8 velocidades, a gente tem um ponto ótimo de troca em 0,75 e o ponto máximo, não são coincidentes nesse caso, em 100% ou 1 milímetro, tá? Pode usar a corrente até esse ponto, trocar, que vai casar no teu pé de vela e no teu cassete, tá bom? Para correntes 9 velocidades, ponto ótimo é igual ao ponto máximo, que é igual a 0,75. Não vacila com isso. Que também é o mesmo caso para as 10 velocidades. Também não vacila com isso. E aí quando a gente cai para 11 e 12, a tolerância é muito menor. 0,50, dependendo do grupo vai até 0,75 e dependendo do grupo não chega, tá? Às vezes você passa um pouquinho do 0,50 nesse tipo de medidor aqui, bota uma corrente nova, ela pula, tá? E pula no cassete, que ela poderia estar pulando na coroa também, beleza? Então, isso daqui é muito importante e esse cara aqui é o responsável por te mostrar como é que tá a saúde, o teu desgaste de corrente e a saúde da transmissão da tua bicicleta. Pô, mas eu preciso ter um desse? Não necessariamente, você precisa de um mecânico, tá? Você precisa de um profissional qualificado, né, que você confie, que cuide da sua bicicleta. Esse é o grande lance.
Agora, se você quer fazer isso por conta própria, eu incentivo que você faça, tá? Isso daqui é um investimento, não é um gasto, é um investimento. Isso aqui vai fazer você gastar muito menos dinheiro com transmissão lá na frente. Ou então, vai fazer com que você gaste menos dinheiro porque você vai num mecânico boqueta e ele olha e de olhar ele acha que ele sabe o quanto tá, ou ele puxa a corrente da coroa e acha que aquilo lá é identificar folga. Isso não funciona, tá? Para quem quer trabalhar com alta performance e também quer reduzir custos, você precisa investir em algumas coisas, beleza? Então eu recomendo que você invista num carinha desse ou em algum outro modelo. Por que eu gosto desse? Porque tem a escalinha, beleza? E aí assim, o que me pegou aí nesse tempo? Porque o cara poderia ter gasto R$90, tá? E ele gastou 400 e paulada reais, que dá 81%. E assim, não justifica, tá? Aí a possibilidade de pagar já é mais difícil, já fica um esporte muito mais caro do que já é, e aí as pessoas vão acabando perdendo interesse no esporte. Não estou falando que é todo mundo, mas acontece, tá? Então, vamos entender que se dá para trabalhar de maneira preventiva e trocar a correntinha, manda bala. Confia aí no teu mecânico, escolhe uma pessoa que trabalhe de uma forma decente, que você confie, que seja transparente, faça questão de te ensinar as coisas ou de te mostrar o que está acontecendo, ou então vai atrás de um medidor de desgaste de corrente, tá? Segue esse esquema do 0,75, 0,5 aí e 1% ou 100% ou 1 milímetro e manda bala, tá? Esse é o meu ponto aí. E aí, para responder algumas perguntas a respeito de desgaste de corrente. Corrente tem validade? Não tem, cara. Se você cuidar e armazenar bonitinho e não rodar, por exemplo, ela vai durar para sempre ali, tá? Ela vai perder na propriedade? Com certeza, mas ela não vai perder propriedade a ponto de te largar na mão, tá? Então não tem validade. E aí depois a gente vai perguntar quantos quilômetros uma corrente dura. E aí eu vou falar para você que é totalmente relativo. Não tem regra pronta para isso. Da mesma forma que não tem regra pronta para tamanho de quadro e para o que é melhor ou o que é pior. Igual eu falei para vocês, é sempre relativo em função de como você faz as coisas. No esquema das correntes, qual que é o grande lance? Vai influenciar o tipo de terreno que você pedala. Pra caramba isso influencia. Se você só anda no reto, você faz menos esforço, você traciona menos, tá? Então isso vai fazer com que tua corrente dure mais. Se você é muito mais pesado, vai gastar muito mais. Se você é uma pessoa levinha, vai gastar muito menos. Se você cuida da relação, limpando, bonitinho, fazendo lubrificação e tudo mais, tudo isso conta para durar mais ou menos, beleza? E aí um outro lance que também é bem importante que todo mundo saiba é que quanto mais marchas tem lá no cassete, então 12 em relação a 8, por exemplo, mais fina é a largura da corrente. Porque o espaço livre para montar 8 cogs ou 12 cogs na bike é mais ou menos o mesmo, tá? Por que mais ou menos? Porque existem algumas variações, mas é relativamente o mesmo. Então o que acontece? 8 a corrente é largona, depois ela vai diminuindo até chegar no 12. Se tem menos material, vai gastar mais rápido, tá? Tem que levar isso em consideração na hora de trocar de bicicleta, de fazer um upgrade e de trocar a corrente, tá legal? Então, tem uma quilometragem que a bicicleta dura, que a corrente da bicicleta dura? Não tem. Exata, com certeza não tem, beleza? Eu tenho casos aqui de bike 9 velocidades que a corrente dura 1.300 km e ponto. E eu tenho um caso aqui de corrente 10 velocidades que durou 3.400 km e a gente trocou antes do 0,75, tá? Então é muito relativo. São pessoas diferentes, com pesos diferentes, tocadas completamente diferentes. E um ponto importante que eu não falei, mas eu deixei aqui como um PS para vocês. Se você anda numa estrada o tempo todo, numa marcha só, lá embaixo, nos cogs de 11, 12, 13, 14, 15, você concorda comigo que tem menos cogs, menos dentes para gastar? O que acontece então? Uma volta toda da bicicleta, ele gira muito mais, tá? Então ele toca menos coisa, né? O que acontece então? Esses caras desgastam mais. Você pode olhar, muita gente vai e extrapola, né, na troca de corrente, passa do limite máximo, do limite aceitável e tudo mais. E o que acontece?
Lá nos COGs menores, isso daí interfere muito mais, tá? Então vamos ficar ligeiro. Se tem marcha, usa as marchas. As pessoas que mais trabalham as marchas lá em cima e lá embaixo, elas gastam menos, que é o caso dessa cliente que rodou 3.400 km com uma corrente só, tá? Então vamos prestar atenção nisso, mas, respondendo a pergunta, né? Tudo isso vamos dar uma aterrissada aqui, não existe quilometragem padrão para desgaste de corrente. O que eu indico? Normalmente a gente faz uma troca de corrente, eu peço para voltar a 200 km. Por quê? Porque aí eu crio uma referência no meu sistema. Depois eu peço para voltar com 500. Aí eu vou fazendo, demorou X tempo para andar 700 km, que são os 500 mais os 200, tá? Quanto tempo ele vai demorar para rodar mais 700 km? Tanto. Então, peraí, no meio desse caminho eu vou pedir para ele vir aqui para a gente medir de novo, tá? Isso é o que uma boa pessoa, um bom mecânico vai fazer com você, ou que você pode começar a executar aí na tua casa agora, beleza? Por que a minha bike pula corrente? Depois de um tempo ela começou a pular a corrente. Isso pode ser desgaste excessivo da corrente, então está tão baixo a altura dos dentes do cassete que ela já está distracionando, a gente fala, tá? Então essa é uma possibilidade. Pode ser nada a ver com isso, pode ser ajuste de marcha, ajuste de transmissão. Então na hora que você faz força, você acaba deflexionando o câmbio um pouquinho e ele troca para cima ou para baixo. Pode ser simplesmente isso, tá? Ou então, em muitos dos casos, passa do ponto de troca, muito cliente vem aqui, João, preciso de uma corrente, tanto, leva embora para casa. Botei a corrente, está pulando. Está pulando por quê? Porque perdeu o ponto de troca, o ponto máximo de troca, tá? Então, são coisas que tem que ficar muito, muito atentos aí, e são esses os motivos principais das bicicletas pularem a corrente, tá? Então, como é que a gente faz para a gente finalizar? A minha mensagem hoje aqui, eu quero que fique na cabeça de vocês, é o quê? Que se você fizer revisão preventiva, manutenção preventiva e ficar de olho aí no desgaste da corrente, com um carinha desse ou alguma coisa parecida, você pode economizar pelo menos 81%. Pelo menos 81%, por quê? Porque eu estou falando de um grupo básico de 24 velocidades. Se você tem um 9, é outro preço. Se você tem um 10, é outro preço. Sempre maior, tá? Então a mensagem que eu queria deixar hoje para vocês era de como funciona o sistema de transmissão, como você pode, aos poucos, começar a reduzir custo desse esporte caro que a gente já tem, tá? Ou confiando no mecânico bacana, ou fazendo isso por conta própria. E essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês, tá bom? Eu espero que vocês gostem aí. Deixa o like, compartilha com os amigos. A gente está sempre criando conteúdo para que vocês entendam cada vez mais e tenham menos dúvidas. Valeu, abraço!